Vou esperar todo mundo entrar, a gente já continua aí, hein, pessoal? Beleza. A gente tá fazendo frio na casa de vocês, aqui em casa o negócio pegou, viu? Nossa, você tá doido, tá fazendo 17 graus aqui. Paz, aqui em casa, eu moro perto de uma lagoa aqui, eu vou te contar. Tá Como fácil. se diz, como se diz o antigo, nós moramos um dedo ali atrás do rio. Não, tá igual eu, então. Eu tô um dedo atrás do rio e meio dedo perto de uma lagoa, então Nossa, a coisa o tá frio tá feia. até. Nu, você é doido. Dá pra andar de moto, não, tem que ser de carro, viu? No pior que eu vou te contar, o tanto que eu gosto de moto, se me proibir de andar de moto, eu desanimo, viu? Não dou conta, não. Eu também gosto. Não, moto é bom demais. Eu tenho uma CBR 600F. Semana passada mesmo, mesmo no domingo que era para descansar, eu acordei cedo e vazei para dar um Aí passeio. sim. Essas aí é bom pra pegar a rodovia, mas minha moto não tem igual Pop 100, não. Tem uma popinha, mais mói ela que é uma beleza. O bom é que não gasta nada, né? Gasta nada, manutenção barata. Se cair, estragar, você compra outro. Ah, credo, cair. Vamos nem pensar nisso não, que é melhor. Presta não, nossa senhora. Pessoal, vamos dar sequência aqui. O que vocês acharam do vídeo aí do rapaz meio portuga, parece, né? É, meu português. Meio Falei, portuga. deu vontade de atualizar a BIOS de novo. Ah, olha só, rapaz. Ele Ô, quer botar o trem pra moer mesmo. olha só, o cara me fala em overclock e depois do vídeo que eu passei, o cara ainda me fala que quer atualizar a BIOS. O cara, eu acho que esse rapaz não tem solução não, viu? A Pessoal, minha solução é o Ryzen 9, mas não tem dinheiro para isso. mas eu te entendo, eu também sou curioso. Às vezes, eu vou na curiosidade, eu atualizo tudo, eu mexo em tudo, sabe? Quando eu era mais. Agora eu sou mais ajuizado, eu tomei um pouco de juízo, sabe? Mas quando eu era mais novo, às vezes eu pegava um computador de um cliente para formatar alguma coisa, eu tinha que ir lá e fazer um overclock só para ver até que velocidade que ele aguentava, até a frequência que ele suportava, sabe? Era terrível. Mas o que acontece, pessoal? O software da BIOS, eu concordo plenamente com o que ele falou ali. É bom atualizar? Sim. É bom você estar atualizando o software da BIOS, sim. Se for necessário. Se você está sentindo que está tendo algum problema de desempenho, o seu computador não está rendendo da maneira necessária. Ah, quero fazer um upgrade no meu computador. Vou colocar um processador aí da 7ª geração e a minha placa-mãe ela não está aceitando, eu coloquei não está dando um desempenho legal. Aí sim você vai e faz a atualização desse software da BIOS. Caso contrário, eu aconselho a não mexer. Por quê? 60%, 70% dos casos você vai atualizar, vai ficar belezinha, às vezes vai dar até alguma mudança de desempenho, mas esses outros 30%, 40% são muito perigosos. E já peguei atualizações já que eu tive que trocar a placa-mãe devido ao fato de ter atualizado, sabe? Dá algum problema, dá alguma inconsistência no software. Então, assim, realmente é bom estar evitando, na medida do possível, de estar fazendo essa atualização da BIOS. Fernando, Sim? você não tem um regravador de BIOS, não? No caso, nem com o regravador de BIOS funcionou. Não tem uma explicação. Tem coisas que você sabe na informática, por mais que a gente procure, a gente não acha uma explicação em alguns casos, né? Essa foi um desses casos. Eu tinha a regravadora da BIOS, né? Eu tentei fazer a regravação, mas mesmo com a regravação da versão anterior da BIOS, a que estava antes, não consegui fazer funcionar. Inicialmente eu pensei que poderia ter queimado alguma coisa na placa-mãe, alguma coisa ali ao redor da BIOS, né? Fiz vários testes assim incansáveis com multímetro, com lupa, não encontrei nenhum defeito em relação à trilha, em relação à eletricidade. Então é bom evitar. A questão que eu falo para Fernando, nós, sim? eu tenho uma dúvida aqui, tipo assim, ó, o que que a gente vai levar em conta quando vai escolher uma placa-mãe, vai comprar uma placa-mãe? Primeira coisa, você, pessoalmente, a primeira coisa eu defino o quê? Qual que é a configuração que eu quero? Anoto tudo que eu quero, vou arrumar placa-mãe DDR3, placa de memória RAM DDR3, vou arrumar a placa de vídeo GTX 1060, 1050, que for, e principalmente qual o processador que eu vou colocar. É um i7 de 5ª geração, é um i7 de 6ª, 7ª geração, 8ª geração.
Isso é muito importante, porque tem algumas placas-mães que, por mais que ela suporta determinado processador, ela não consegue extrair tudo desse processador. Ela não consegue ter um desempenho legal. O que você faz para filtrar e evitar que isso ocorra? Internet. Você vai na internet, você pesquisa qual placa-mãe para o processador tal é ideal e você vai conseguir lá ter um feedback legal dos usuários. Outra coisa que é possível você fazer, os processadores, principalmente da Intel, eu já vi isso até no site da própria Intel. Às vezes eles lançam um processador novo e junto já vem indicando alguma placa-mãe, já vem alguma indicação. Geralmente eles indicam porque aquela placa-mãe é própria para ter um desempenho melhor. Né? Da Então, AMD também acontece isso. a AMD também tem feito isso, né? Então, assim, são coisas que é importante a gente estar avaliando. Ah, Fernando, mas é R$ 150 mais caro determinada placa-mãe. Como que eu faço? Tanto quando for para você, quanto for para o seu cliente. Aí você avalia. Eu tenho esses R$ 150 para investir a mais de diferença e pega essa placa-mãe? Tem. Vai com certeza, pega essa que é indicada. Não, eu não tenho, como que eu faço? Se você não tem, não tem como, né? Mas é claro que antes você pesquisa pelo menos se a placa-mãe que você vai comprar, ela não tem nenhum problema com o processador, se os usuários não falam mal, né, do desempenho dela, para que você também não se decepcione, nem decepcione o cliente. Porque, como eu falei para vocês, o cliente, se você conseguir atender a expectativa dele, você vai ter ele praticamente que eternamente. Eu tenho cliente que tem 10, 12 anos que eu dou manutenção para eles. Mas uma vez que você cometeu um erro, às vezes por alguma falta de experiência, às vezes sem querer acontece algum erro às vezes, né? A tendência é que esse cliente te abandone. O cliente não costuma ser muito compreensivo não, sabe? Se for aquele defeito que você mesmo notou, fui lá montar o computador, aí, sei lá, caiu, quebrou um canto, você vai, explica, ó, tô indo arrumar, vou trazer de volta por minha conta, o cliente vai entender. Agora acontece muito de você montar uma configuração, um computador, colocar ali para o cliente, ele vai usar, vai achar lento, não vai gostar. E o cliente não te procura de volta. Ele já faz procurar um terceiro para resolver o problema, sabe? Aí esse tipo de cliente é o que geralmente não te procura mais. Certo. Ficou clara a sua dúvida? Qual que devo comprar? Como olhar? Não, ficou certinho. Não, ok, então. Vamos estar continuando então aqui. Então, ó, pessoal, dentro do possível, evitem de fazer a atualização da BIOS. Dentro do possível. Quando dá defeito, existe essa opção de regravar a BIOS, sim. Você tem regravadores de BIOS, mas não é todo mundo que faz. Entre aspas, por enquanto, para a gente, com o conhecimento que nós temos, não é algo tão fácil assim de fazer. Vamos estar vendo isso também durante o curso. Eu já faço esse tipo de trabalho, para mim já é um pouco mais tranquilo já. Mas evitem dentro do possível. Mesmo depois de souber, eu costumo evitar. Se não for necessário, eu não faço regravação. Não faço atualização nem regravação. Outra coisa aí que a gente pode fazer dentro da BIOS, continuando o slide que a gente estava falando, a gente pode definir o boot, que é aquela questão que eu falei para vocês, selecionar se eu vou procurar o sistema para iniciar no HD, se esse sistema vai ser procurado no pendrive para que eu possa fazer uma formatação. Isso tudo é dentro da BIOS também que eu consigo fazer. Definir a velocidade do processador, que é a questão, o nosso colega aí que gosta de fazer overclock, é dentro da BIOS que você tem a capacidade de fazer isso. Dentro da BIOS, geralmente você ainda consegue fazer esse overclock com um certo limite para não exceder muito. Mas existem alguns softwares, e eu vou apresentar eles para vocês, não que eu deseje que vocês façam overclock de forma alguma, mas vocês precisam de conhecer. Tem alguns softwares que você consegue pegar um processador de 3.0 e colocar ele num pico de 4.2, 4.5. Alguém sabe me dizer qual foi o seu resultado quando eu fizer isso? Maior gasto de energia, menor eficiência, dependendo da fonte, e provavelmente uma fritada na placa-mãe. Uma sobrecarga, né? Provavelmente você sapeca a placa-mãe, vai embora. Por quê? Primeiro, a temperatura já vai subir muito. Segundo, aquela placa-mãe, as trilhas, o que tem ao redor ali, não é preparado para receber essa quantidade de tensão. Quando eu digo overclock, como que faz essa melhora de desempenho, esse aumento de velocidade?
vai estar jogando mais tensão, vai estar jogando mais energia. Automaticamente vamos estar fritando. Vocês sabem o porquê que o chuveiro, vamos usar o chuveiro de exemplo que a gente viu mais para trás lá. A gente tem um chaveamento lá, aí alguns têm verão, outono, outros têm frio, médio e quente. Vocês sabem o que faz esse frio, médio ou quente? Quantidade de energia na resistência? Sim, o que acontece é justamente o do processado, é a tensão, a quantidade de tensão que passa. Se você deixa passar a tensão 1, vai ser um pouco mais frio, vai passar menos corrente elétrica, vai gastar menos energia, mas vai esquentar menos. Se eu aumento essa tensão para 2, eu vou aumentar a temperatura, né? Vai estar esquentando mais e eu vou aumentar o gasto de energia. Quando você vai comprar um chuveiro hoje, você olha o seguinte, por exemplo, eu gosto de banhos super quentes. Então, você olha quantos watts que é o chuveiro. O meu chuveiro atualmente que eu uso é um de 5.800 watts. Então, é um que esquenta muito. E a gente vê alguns chuveirinhos aí de 1.800, só que aí eles sai menos água dele para compensar um pouco, né? 2.000 e pouco watts. Então, quanto maior a potência do chuveiro, quanto mais watts, mais ele vai esquentar. Só que mais ele vai aumentar o consumo de energia. Tudo que você fala que vai esquentar muito ou esfriar muito, tem um consumo de energia muito grande. Né? Por exemplo, chuveiro, secador de cabelo, chapinha de cabelo, isso tudo que é coisa que esquenta muito, ele vai estar tendo um gasto muito grande. Você vê uma chapinha, você vê saindo fumaça dela que passa no cabelo. Se você for olhar um secador quando ele está no quente por dentro, virar ele para o seu lado, você vai ver que tem incandescente lá dentro. O vento está passando ao redor de uma resistência para sair quente, sabe? Da mesma forma, algo que esfria muito. Geladeira, que é algo que esfria, tem um consumo maior de energia. O freezer, que é algo que não só esfria, que ele congela, o consumo vai ser ainda maior de energia. Fernando, e por que alguns eletrodomésticos, tipo assim, gás que esquenta demais, eles derretem o plug da tomada? Isso aí acontece às vezes. O que acontece? Eu já vi, vocês podem ver que tem alguns equipamentos elétricos, eles já vêm com o plug um pouquinho mais grosso, os pinos são mais grossos do que o comum, você já viu? Uhum. Automaticamente isso significa o quê? Que passa mais corrente, ele já é mais grosso justamente para suportar mais corrente. Aí você tem uma rede elétrica que foi mal feita. O cabeamento que chega ali na sua tomada, você tem aqui, ó, tomada, os pininhos você encaixa, o lado interno da parede, esses fios que chegam aqui são fios de má qualidade, fios muito finos. Ou às vezes até o plug da tomada onde você encaixa, ele é de má qualidade, ele é feito para resistir uma tensão muito baixa, sabe? Aí o que acontece? Vai começar a sobreaquecer, ele não suporta passar tanta energia, porque quanto mais energia que passa, maior é a fricção da energia no cabo, então mais vai estar aquecendo. Ele não suporta esse sobreaquecimento e ele literalmente derrete. Por não aguentar a temperatura mesmo. Entendeu? Uhum. Com o tempo, vocês vão ver que, como eu falei, técnico de informática acaba virando, faz tudo, porque a gente acaba entendendo de várias outras coisas. Vocês vão ter alguma oportunidade em algum momento de trocar uma tomada, trocar algo e falar, gente, mas eu não acredito que esses fios aqui o cara arrumou, não tem condição. E você mesmo vai e faz uma alteração. Troca um fio, arruma um melhor, compra uma tomada melhor para colocar. Isso é questão de tempo. Vocês vão ver que vai acontecer com todos, provavelmente. Ficou claro? Certinho. Um dia vocês vão estar consertando o ar-condicionado já. Esses dias consertei o daqui de casa, viu? Quarentena, a gente tem tempo para tudo. Então, vamos lá, pessoal. Definir a velocidade do processador é só para vocês saberem. Vocês não vão utilizar essa opção com certeza. Vocês estão ajuizados. Vocês têm a opção também... Como? Olha lá, seu engraçadinho. Vocês vão estar aprendendo aí a ativar e desativar também as portas USB. Tem essa opção lá na BIOS. Como que isso funciona, pessoal? Principalmente naquela época que o Lan House estava bombando, quando você queria arrumar um pendrive, alguma coisa, ou eles tinham um antivírus próprio para pendrive,
ou alguns que já tinham tido tanta experiência de queimar computador por causa de pendrive, ia lá e desativava o USB. Então, você colocava o pendrive lá, era como se você não colocasse, não ia aparecer nada, sabe? Então, você tem essa opção também através da BIOS. Assim como você pode desativar outras coisas. Você pode desativar um leitor de DVD para ele não funcionar. Determinados periféricos aí é possível desativar. E você pode fazer uma outra coisa aqui bastante interessante, ó, que é definir a senha. O que seria esse definir a senha? Não é aquela senha de entrada no Windows, não, tá? Aquela é uma senha que a gente define pelo sistema operacional. Essa senha aqui é uma senha que ela não deixa você passar da tela da BIOS. Você coloca essa senha, se você não digitar ela, você nem começa a iniciar o sistema da BIOS. Deixa eu só ver se eu consigo no chat aqui, parece que alguém teve uma dúvida. O meu tem uma entrada que não funciona muito bem. Seria o quê? Pergunta do Rafael Lopes. Rafael, depende do que você quer dizer que não funciona muito bem. Às vezes você quer dizer que não funciona de jeito nenhum, aí pode ser que está desativado, tá? Agora, se você quiser dizer, não, às vezes funciona, às vezes não funciona. Primeiro indicativo, pode ser que não esteja com alguma sujeira ali na porta USB onde você coloca mesmo no pendrive, você bate um limpa-contato e na maioria das vezes vai resolver se for alguma sujeira, coisa que não está legal. Uma outra coisa, você vai estar abrindo o computador, você acompanha aquele fio que sai da entrada USB, da parte interna, e vai lá na placa onde ele encaixa, e vê se o encaixe está legal. Talvez pode estar a mão encaixada. Uma terceira opção pode ser algum fio que rompeu, né? Às vezes, nesse fio que sai ali da entrada USB até chegar na placa, alguém dobra ele quando vai colocar, alguma coisa desse tipo, e pode estar rompendo ele. Então, pode ser isso que está acontecendo. Pode ser alguns outros fatores que a gente tem que pegar, tem que ver, tem que ser de forma prática, né? Mas que você pode estar olhando esses três aí, provavelmente vai ser um dos três. Um outro quarto, que seria o pior de todos, pode ter queimado a sua entrada USB. Fernando, Sim? o meu computador já é diferente. Ao invés de ser USB que é bugado, é a entrada de fone e microfone da frente. Rapaz, O meu também é assim, hein? O meu também é estragado, mas eu consertei só instalando um drive diferente. é uma opção. Às vezes você instala um drive diferente, faz atualização de drive, né? Que é aquele programinha que eu comentei com vocês que faz com que a peça funcione da maneira correta, né? Você pode estar atualizando o drive e às vezes funciona. Outra opção, bate o limpa-contato na entrada ali onde que ele pluga mesmo, porque pode ser que esteja com alguma sujeira, esteja com alguma oxidaçãozinha, e o limpa-contato vai conseguir resolver isso. Alguns eu já consegui resolver, eu colocava um pouquinho de algodão na ponta de um palito, batia o limpa-contato e conseguia chegar lá e ainda passar, como se fosse uma bucha dando uma esfregada, sabe? Já consegui resolver. Uma outra coisa que pode ser também, se for a off-board, não sei se no caso é on-board ou off-board, se for off-board, o encaixe dela pode estar com algum problema ali. Bate um limpa-contato, dá uma limpadinha que pode resolver o problema. Eu pedi para o meu cunhado, que é eletricista, dar uma olhada na parte toda interna dela. Levei a placa inteira para ele, com os USB Isso. e a entrada do próprios pinos. Ele pegou, fez os testes e tudo, e pegou e falou comigo que não tem mais nada. Que se fosse alguma coisa que seria na placa. Mas aí eu não tenho como testar a parte da placa, né? Isso. Quando a gente começar as aulas práticas, aí se você quiser levar, você pode levar ela que a gente testa lá, ou a gente conserta ou estraga o restante. Ô, Fernando, Isso aí você me quebra. falando em levar uma placa, eu tenho uma placa de vídeo aqui, que ela começou a dar defeito, apareceu artefato, se quiser eu posso levar ela. Quando começar a aula prática. E quando começar as aulas práticas, vocês podem levar tudo que é defeito. Quanto mais defeitos vocês levar, melhor vai ser para todos nós. Todos vamos adquirir conhecimento juntos. Podem levar sim. Pode reunir os problemas aí para a gente. Essa é a ideia. Vamos estar dando sequência aqui. Eu tenho um problema muito sério aqui para você resolver. Diga. Um Grand Prime daquele com TV, que não inicia.
De jeito nenhum. Rapaz, e ele chega a ligar a tela como se fosse iniciar e não inicia. Ele fica naquela parte lá de aparece lá Samsung, Grand Prime, Luz e tal, lá tudo certinho. Não passa daquilo. Eu Bom. tentei fazer até o Custom OS, mas não foi. Não, esse aí a gente vai precisar de equipamento do laboratório para mexer. Mas se na época ainda tiver com problema persistindo, pode levar para a gente, por favor. A gente vai fazer bom uso dele. Com Ou certeza. destrói. Tá? Já leve ele pensando assim, esse celular não mais me pertence. Brincadeira, pessoal. Dá para a gente olhar e ver o que pode estar acontecendo sim, tá? Já falamos de software. Deixa eu ver o nosso horário, como que tá. São 8h44. Ainda dá para a gente falar um pouquinho sobre sistemas operacionais antes de eu passar uma atividade para vocês. Falando sobre o software principal, que é o software da BIOS, indiscutivelmente, acho que ficou claro para vocês, né? Tanto que ele é o principal que você pensa o seguinte, um sistema operacional ele não inicia se não existir BIOS, mas uma BIOS ela inicia se não existir um sistema operacional. Então ela tem prioridade, vocês estão vendo? Ela é mais importante. Então vamos falar um pouquinho do sistema operacional. A gente tem que falar um pouquinho da parte teórica, não tem jeito a definição aqui, ó. Um sistema operacional, no caso aqui seria OS, tá? SO aqui, eu arrumei errado, desculpa. É uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador. Fornece rotinas básicas para controle do dispositivo. É aquilo que eu já tinha falado para vocês quando a gente veio da parte de introdução de hardware. Vocês lembram que eu falei assim, ó, pessoal, o sistema operacional, ele que vai estar gerenciando, por exemplo, o processador. Se é para abrir um núcleo, se é para abrir 2 núcleos, ele que vai falar, tá tranquilo, é suficiente um núcleo. Ou senão, não, manda mais recursos, porque aqui a coisa está feia, está pegando. Então, o sistema operacional ele faz esse gerenciamento do hardware após iniciar o sistema operacional, né? Antes de iniciar é a BIOS que faz isso. Ele faz esse gerenciamento e ele que vai estar liberando ou não recursos diante das necessidades do usuário, diante das necessidades de cada software. Tá? Ficou claro o que é um sistema operacional? Ficou certo. Tranquilo, né? É bem simples, na realidade, de entender, né? O sistema operacional é bem simples de entender o que ele é. Vamos falar aqui, então, dos mais conhecidos. Um dos mais conhecidos, o Windows, não tem como deixar de falar, acredito que mundialmente hoje é o sistema operacional mais utilizado. No Brasil, então, indiscutivelmente, ainda é mais utilizado do que nos outros lugares, tá? Ele é um sistema, assim, eu acho muito top o Windows. O Windows é um sistema top. A Microsoft, desde o início, realmente acertou nele, apesar de que ele tem alguns defeitos crônicos que a gente vai ver mais para frente que a Microsoft nunca conseguiu resolver. Mas é assim, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? O Microsoft, tanto que é um sistema de sucesso que eles são muito pobrezinhos, né? Se for olhar, eles têm pouquinho de dinheiro, não ganharam quase nada vendendo Windows, né? De tanto que é top. O programa principal, o principal gerador de fonte de renda da Microsoft, desde o início dos tempos, foi realmente o sistema operacional. Depois que eles vieram vendendo mais coisas, mudaram um pouco aí, aumentaram o mercado deles, ampliaram. O Linux, hoje eu coloquei esse pinguinzinho, que foi quando começou o Linux, todo mundo conhecia por esse pinguinzinho, né? Se não me engano, era do Kurumin. Um dos primeiros que eu ouvi foi o Kurumin, ele era esse pinguim, o símbolo dele. Hoje já existe o Linux com vários outros símbolos, com várias outras versões. Por que esse símbolo foi mudando de acordo com as versões? Quem sabe dizer? Para ficar mais atualizado? Não, é o seguinte, esse foi para investigar mesmo, para ver se alguém sabia, viu? Não precisa se preocupar, não. O que acontece? O Linux ele é um sistema livre, ele é um sistema aberto. O que isso significa? Significa que eu comecei a programar hoje, eu posso pegar aqui o código do Linux, vou conseguir pegar esse código e eu posso estar alterando ele, eu posso gerar outra versão do Linux, né?
O Linux ele foi criado inicialmente por se não me engano, ele era universitário, esse rapaz aí, Linus Torvalds, pelo seguinte, ele estava de saco cheio desse negócio de pegar um sistema operacional, ele tinha que usar o que o sistema tinha e ele não podia alterar nada para adaptar às necessidades dele, então ele viu que aquilo ali não estava legal. E fica pagando para utilizar um negócio que não tem o recurso que você quer. Então, ele falou, não, vou pegar um outro sistema aqui básico, eu não sei se era Linux, uma coisa assim, um sistema que ele pegou, que já existia, e em cima dele ele criou o Linux. Ele pegou parte da programação desse Linux e conseguiu criar o Linux. Só que aí o Linux ele não é pago e ele é livre. Então, como qualquer um pode alterar as versões dele, foi criando várias ramificações, vários Linux. Hoje a gente tem versão Kurumin, versão Might, versão Kali, uma quantidade imensa de Linux. E cada um deles acaba utilizando um símbolo diferente na sua versão. Então, por isso que foi alterando. Outro sistema muito utilizado, principalmente na Europa, aqui no Brasil, até que é muito raro de mexer em Mac, até hoje eu mexi em um ou dois, é o Mac OS. Ele é um sistema que a Apple criou especificamente para os produtos dela, e ele é um sistema fechado também, assim como o Windows. Só que a diferença é que o Windows eu posso pegar e instalar em determinadas máquinas que eu monto. O Mac ele não é assim. A Apple ela vende computadores prontos, fechados, você não monta esse computador e ele já vem com o sistema instalado nele. Teoricamente, não tem como você instalar em outra máquina um Mac OS, ele não é feito para isso. Ainda bem que é só teoricamente. Isso, só que a gente, assim como o nosso colega que faz o overclock, nós somos um pouco curiosos e nós adoramos desafios. Então, quando a gente é desafiado, a gente faz acontecer. É claro que tem como a gente fazer essa instalação de um Mac em outro computador. A diferença é o seguinte, isso a gente tem que ser bem sincero, a Apple acertou muito nisso. O sistema dela ele é feito, em cada versão que sai, eles fazem algumas alterações, cada versão de um novo produto, né? Um novo computador da Apple, por exemplo, eles fazem algumas alterações de forma que aquele sistema ele funcione muito redondinho naquela máquina, sabe? Então, assim, se eu preciso de uma configuração desse nível para me tocar um Windows, um Mac similar precisa desse nível aqui embaixo para conseguir tocar com a mesma qualidade. Só que acontece isso aqui, ó, enquanto esse que o nível é alto tem esse preço, esse que o nível é baixo tem esse preço. Por que o preço é alto? Porque quase não dá defeito, né? Sim, uma das coisas que a gente vê que quase não dá defeito, realmente. Os produtos da Apple, é muito raro a gente ver algum com defeito em relação a outros, né? Apesar de que dá defeito, sim. Mas por quê? Além disso, além dessa questão de às vezes dar menos defeito, por que vocês acham que o valor é tão acima? Eu creio que é por causa do sistema ser exclusividade, né? Sistema ser exclusividade, o que foi o colega ia falar aí? Cortou? Manutenção também. Mas mais do que isso, pessoal? Marca. Valor financeiro também, né? A marca, principalmente, é algo muito forte, porque Apple não é simplesmente um produto. Apple é status. Status caro. Isso é verdade. E algumas marcas entram tanto na mente da gente, mas tanto que elas passam a fazer parte da vida. Vou dar um exemplo para vocês. Você não vai comprar uma palha de aço, você vai comprar um Bombril. Você não vai no mercado atrás de um detergente, você vai atrás de um Limpol. Vocês já notaram isso? Que muitas marcas acabam pegando. Você não vai atrás de um sabão para lavadora, você vai atrás do Omo. Compra um Omo, pega um Omo pra gente. E a Apple conseguiu isso. O nome Apple ficou muito forte. Então, assim, os produtos deles, às vezes, com a qualidade um pouco inferior, têm valores bem mais altos. Por exemplo, apesar da exclusividade dos celulares da Apple, os iPhones, realmente são exclusivos, é um sistema diferente. Eu já mexi em alguns, não tive, mas já tive a oportunidade de mexer em vários. Sinceramente, gente, pessoalmente, eu prefiro ficar aqui, ó, M9T, celularzinho custou na casa de R$ 1.500,
Um celular de hardware compatível com esse, se fosse da Apple, provavelmente seria em torno de R$ 8.000. Você tá Se for doido. comparar a questão Mas- de hardware, não estou falando de sistema. Esses R$ 8.000 eu comprar um computador pronto Justo, muito não estou falando de forte. sistema. Então, assim, a marca deles ficou muito forte. E o pessoal vai lá, fala, lançou o Apple, sei lá, o Apple 7, Apple 8, eles não querem nem saber de configuração, eles querem saber de comprar o Apple mais novo, entendeu? Então, assim, isso gerou um status imenso. Creio eu que a margem de lucro da Apple em cima dos produtos dela é muito maior, individualmente falando, de cada produto vendido, é muito maior do que os produtos de outras marcas, justamente por essa exclusividade. Tranquilo? Pergunta boa para vocês, qual que é o melhor sistema operacional dentre esses três aí que a gente falou? Essa é bacana, hein? Windows. Dependendo de quem for discutir, dá até briga, viu? Depende aí, ó. Windows. Depende aí. Windows. Que mais? Eu Depende, prefiro um depende. Windows. Depende, temos a opção depende. Qual a opção mais que temos? Alguém fica com Linux? O Linux todo mundo Não. mexe. Ninguém O quer Mac. Linux? Alguém fica com Mac? Não? Eu fico com a opção depende. Não depende. Eu fico com a opção depende com certeza. Por quê, pessoal? Falando em usuário de forma geral, básico, aqui de, vamos colocar Patos, Minas, Brasil, a nível Brasil. O melhor para você indicar para um cliente, instalar para um cliente, é claro que vai ser o Windows. Não vai colocar um Linux lá, que provavelmente você vai arrumar encrenca. Você não vai colocar um Mac, que provavelmente vai arrumar mais encrenca ainda. Porém, por que depende? Deixa eu contar um negocinho para vocês. Vocês precisam de recuperar um HD, uns dados que estavam no HD. Qual o sistema que vocês acham que eu, Fernando, utilizaria para fazer uma recuperação de dados? Eu acho que você usaria o Linux, que é um dos melhores para poder fazer recuperação. Com certeza eu usaria o Linux para fazer uma recuperação. O Linux, pessoal, primeiro, sistema extremamente estável, ele é estável, trabalha redondinho, ótimo sistema operacional. Ao contrário do Windows, né, que é instável, tem hora que tá beleza, aí de repente, puf, dá a tela azul e reinicia. Que é um dos pontos negativos, na minha opinião, do sistema da Microsoft. Extremamente estável o Linux. Ele é um programa que gasta muito pouco hardware, independente da versão. Tem algumas versões que gastam um pouquinho mais, mas a maioria das versões vão gastar muito pouco hardware, né? Para fazer recuperação de dados, ele é top. Geralmente, quando eu digo recuperar dados, eu coloco um HD com sistema operacional, coloco outro HD geralmente numa case, como se fosse um pendrive, coloco um USB e coloco um programa para rodar para fazer a recuperação dos dados. No Linux, em alguns casos, você não precisa nem de colocar esse programa para rodar. Você abre o Linux e ele aparece lá como se fosse um pendrive, magicamente com todos os seus dados ali. Nesse caso, o Linux seria melhor. Mas depende. Eu vou fazer recuperação de dados. Um usuário residencial comum, ele vai fazer recuperação de dados? Não. Não vai, ele vai contratar gente para fazer. Entendeu? Outra Pra coisa... gente ficar 3 horas na frente do computador para resgatar uma foto. Justamente. Então, uma outra coisa que o Linux é muito usado para redes. Pessoal, o Linux para rede ele é top, ele é um sistema estável, ele é um sistema seguro, sabe? Ele é muito top. Em alguns casos, um outro local que eu presto trabalho mesmo, o pessoal lá usa o Linux, mas uma versão dele que não tem interface gráfica. Vocês sabem o que isso significa? Somente através de código. Sabe aquela telinha do CMD que tem no Windows? Ah, sei. O cara trabalha o dia inteiro com aquela telinha dando comandos. E eu sou capaz de afirmar o seguinte: as ações que ele faz, quando for possível ele fazer o mesmo que a gente faz usando a interface gráfica, se passar uma atividade para você fazer com a interface, para ele fazer com o sistema, ele gasta menos da metade do tempo que você gasta. Mais rápido, mais fácil. Mais rápido, muito mais fácil. Deixa eu não falo, mas eu falo assim, na questão de maior facilidade dele para ter acesso às coisas. Justamente, ele tem acesso a mais coisas, mais recursos do sistema operacional,
É claro que com todo grande poder, né, vem grande responsabilidade, igual lá no filme do Homem-Aranha. Se ele fazer uma bobeira ali, quando ele estiver mexendo em algumas configurações, alguma coisa, ele ferra com o sistema operacional também. É mais fácil quando? Quando eu tenho conhecimento para isso. Informática, tudo é conhecimento e tudo depende. Eu, Fernando, abriria um CMD e trabalharia só com CMD? Não, não tenho conhecimento para isso. Para trabalhar com Linux, para fazer alguma coisinha ou outra no CMD, tudo bem. Mas trabalhar só com ele não dá. Com certeza eu faria alguma coisa errada estragando o sistema. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe o melhor sistema, existe cada caso. Existe o caso de um usuário que vai usar isso, outro usuário que não. Em alguns casos, você até indica o Linux para usuários residenciais. Quando que isso vai acontecer? O cara ganhou da bisavó dele um computador do bisavô, o bisavô faleceu e não está usando mais. Aí você vai lá, um processador Pentium 2, de 500 anos atrás, 1 GB de Fernando, memória. Sim? eu tava com um caso parecido aqui. Um Atom de 2 núcleos De 2 núcleos. Não, ainda é top a ainda. 1.6. Ainda é top. Então, assim, Eu você... coloquei... E eles queriam que fosse o Windows. O mais difícil era isso. Eu coloquei um Windows 7 Lite. O mais leve Olha Windows que eu só. achei até agora. Então, o que acontece? Você pega uma velharia dessa, não estou falando em tom de crítica, forma de falar, né? Claro. Então, você tem que pegar algo que vai rodar. E o Linux, ele é mais estável, ele gasta menos de hardware. Então, você fala, ó, vamos instalar o Linux, que aí vai dar certo, porque o Windows não tem como. Olha só a mensagem que eu recebi há pouco de um colega, a foto que ele me mandou da missão que ele tem para mim. Vê se dá para vocês verem aí. Você tá doido? Computador da NASA. Preparem, pessoal, agora que vocês vão ter mais conhecimento, ter mais contatos, os clientes vão ir procurando. Isso é normal, isso é normal. E já falou que quer que instala o Windows, viu? Nossa Eu senhora. ainda não consegui ver ele. Eu estou torcendo para que por dentro ele seja Boa um sorte. i7. Às vezes por dentro tem um i7 lá, sabe? Eu acho que ele não vai pegar não o Windows XP. É, te contar, é difícil, viu? Rafael, você falou aí ó, que tem um PC com placa-mãe queimada. Pode levar também? Claro, pode levar que a gente desossa lá e se não consertar, acaba estragando o resto. Pode ficar tranquilo. Pessoal, então não tem fórmula mágica, depende de cada caso. Indicação que eu deixo para vocês de um Linux razoável para usar, que eu já usei, que ele consome muito pouco hardware. É Linux Kali. K-A-L-I, se não me engano o nome dele, Linux Kali. Ele é um software legalzinho de usar, ele dá algumas funcionalidades parecidas com a do Windows. É claro que quando você começa a usar, você demora um pouquinho a adaptar, né? Mas ele é bem leve, ele não consome quase nada de sistema operacional. Vamos finalizar aqui, passar para frente. Agora eu vou passar uma atividadezinha para vocês estarem fazendo, tá? Vou estar disponível, deixa eu ver quantas horas aqui. São 9h02. Estou disponível até as 9h30 para estar auxiliando, para tirar dúvidas, tá? Pode me chamar lá no grupo, se quiser pode me chamar no particular, lá no privado, que até as 9h30 eu estou disponível. Vou colocar Chama no no grupo que é melhor para todo mundo. Isso, o bom do grupo é que todo mundo participa, mas tem gente que acaba não gostando, fica sem jeito, então pode chamar no privado. Mas, de forma geral, chamem no grupo, né? Eu sempre vou estar respondendo, é claro, no horário que eu estou disponível de aula. Se não for horário de aula, às vezes eu demoro mais a responder, mas quando eu ver, eu respondo, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre sistemas operacionais Windows, Linux e Mac, se atentando às seguintes características. Pontos positivos de cada um, pontos negativos de cada um, onde que cada um deles tem o maior índice de uso e quais os requisitos de sistema. Fernando, qual versão do Windows, qual versão do Linux? O Windows, é claro, nós vamos falar do Windows 10, que é o que a gente está utilizando, que é o mais novo no dia a dia. Agora o Linux, por exemplo, que tem várias versões, vocês vão escolher uma versão, vão colocar lá falando qual que é essa versão e o que ele consome de hardware. Ok? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo?